vou explicar, eu vou falar, eu vou repetir em voz alta, tá? Então, vamos lá nas três. A primeira pergunta é sobre o jejum. Depois de uma a primeira pergunta dela é, depois de uma determinada hora, eu paro de ter fome. E aí, eu não tenho mais fome nenhuma. Eu como alguma coisa, eu não como, acabou, nunca mais eu vou comer, então, pelo Ayurveda, qual é o sinal para eu comer? A segunda pergunta é, eu fiz lá um pratão de comida e eu comi. É verdade que, de acordo com o Ayurveda, o sinal de que eu tô saciado é um pequeno arroto que vem no final? E a terceira pergunta é, eu tenho uma recomendação que eu passo muito comumente, que chama Daily Dozen, a dúzia básica do Dr. Michael Greger. O Dr. Michael Greger é um médico americano que trabalha numa organização que chama nutritionfacts.org. Eu trabalho para ele é meio que meu chefe nessa organização. É uma organização de voluntários que a gente se dedica a pesquisar ciência da nutrição moderna. Então saem mais de 100 mil estudos clínicos todos os anos sobre nutrição moderna. E aí a gente tem uma equipe de mais de 200 pessoas que tenta ler esses estudos e publicar uns artigos e uns vídeos e tal e tal. E aí a gente bota a legenda em português, a gente bota artigos e tal, tem um monte de informação, é de graça, é um monte de voluntário nerd que estuda a ciência da nutrição moderna e tenta disponibilizar alguma coisa para as pessoas. Com base no que a gente sabe de nutrição dos últimos 7, 8 anos, o Dr. Greger elaborou uma coisa que ele chama de a dúzia básica. São os 10 alimentos que todo mundo deveria consumir todo dia, mais uma quantidade lá de bebidas e de atividade física. E ela tá me dizendo, você me disse para consumir essa dúzia básica aí como referência, mas eu não consigo, é muita comida, eu não dou conta. Então essas são as 3 perguntas. Vamos uma por uma. A primeira é muito interessante, muito boa essa pergunta, porque a sua pergunta ela casa com uma outra pergunta que é muito comum, que é, depois que eu não como há tantas horas, passa a sensação de fome. E qual é o sinal então daí? Ela casa muito com uma outra pergunta de pessoas que falam assim, eu nunca tenho fome. E aí? Não como nunca? Então eu falo essa coisa da fome toda porque o normal da nossa sociedade hoje é comer demais. Então eu estou tentando conscientizar as pessoas para elas comerem menos um pouquinho. Se você já é uma pessoa que não come nada, que nunca tem fome, o problema é outro. O problema continua sendo um problema de Agni. Mas o problema é que eu preciso ativar a sua digestão, que não é o normal na nossa sociedade. Então, quando você ficou sem comer um determinado número de horas e você parou de sentir a vontade de comer, eu questiono se era fome ou não era em primeiro lugar. A gente precisaria ver no caso concreto. Mas o fato é, o normal seria você introduzir algum elemento que estimule a fome. Por exemplo, um clássico, chá de gengibre. Então eu já fiquei sem comer durante um tempo, vou tomar um chazinho aqui e normalmente aquilo ali já ativa a fome. Ou então prepara a comida. Bota lá o seu prato e vê o que acontece. Se você sentar na frente de uma comida durante um pouquinho, uns minutinhos, você não começar a salivar, porque já reparou que algumas vezes a gente não tá com fome até a gente sentar para comer? Vocês já tiveram isso, né? Você fala, tá com fome? Não, não tô com fome nenhuma, só vou te acompanhar no restaurante. Aí você senta com a pessoa para acompanhar, quando ela pede, você dê o cardápio, por favor. Fala, pô, você não tava com fome. Cara, eu não tava com fome, mas agora tô sentado aqui vendo hambúrguer, sanduíche, não sei o que lá, vi o cardápio. Meu corpo todo já se motivou, entendeu? Então, se você passou da hora de comer, da hora da fome, você parou de sentir fome, dá um estímulozinho e vê se não acontece nada. Então, ou toma um chazinho quentinho, que dá uma acordada no teu sistema digestivo, ou então simplesmente faz a comida e olha para ela e vê se realmente a comida você vai fazer não, então você não tá com fome, não come. Mas eu vou ficar sem almoçar, vai, porque o teu corpo tá dizendo que aquilo ali não é para entrar no teu corpo agora. É isso, eu acordo com fome, eu sei. Todo dia, mas eu consigo passar. Sim. Se passar do momento, vai como se fosse sedando. Sim, sim. Eu entendi, é normal, é normal. Essa sensação é normal. É até muito bem explicada pela fisiologia da medicina moderna e tal, mas é que pra gente é simplesmente isso. De repente você passou, muitas vezes a pessoa está estressada, ela não consegue parar para focar, então ela vai deixando, quando ela vê ela não está com fome, já está fazendo outra coisa. Então tem uma coisa de conexão com você e tem uma coisa de dar um empurrãozinho também. Então essa é a pergunta número 1, ficou claro? Beleza. A pergunta número 2, tem algum sinal físico de que eu estou saciado? Por exemplo, você deu esse exemplo do arroto. O que a gente fala nos samhitas, o que a gente vê nos samhitas claramente em relação, vou fazer esse parênteses do arroto só para esclarecer o que é o arroto. Eu sei que isso é meio que tabu também, né? Porque a alimentação é tabu, o peido é tabu, o arroto é tabu. Tanto que é engraçado.
A gente diz o seguinte, a pessoa que está com a digestão saudável, arrotar e peidar é normal. É engraçado como isso sempre é engraçado, né? Porque é tabu mesmo. Pode rir, gente, fica à vontade. Então, assim, arrotar e peidar é normal, só que o arroto e o peido sempre saem limpos. Então, se você come, você arrota. Por quê? Porque fisicamente, para a comida descer, precisa vir com um pouquinho de ar. Sabe quando você pega uma garrafa d'água e você derrama e ela faz blu, blu, blu? Então, é porque você precisa ter o ar para passagem, enfim. Você precisa engolir um pouquinho de ar toda vez que você come. Parte desse ar fica acumulado no estômago e sai por cima. Parte desse ar entra para o intestino e sai por baixo. Dizem que 80% da flatulência dos peidos é ar que você engole quando você come. Não é fermentação, não é subproduto das bactérias, não é nada disso. É simplesmente ar que você engole. Alguns ficam acumulados no fundo do estômago. Fala fundo do estômago? Eu não sei os nomes em português. Então, se tem uma partezinha do estômago que sobe assim, fica o ar acumulado ali, chega uma hora que você dá um arrotinho. O arroto pro Ayurveda tem que estar limpo. Se você está arrotando com sabor, tá errado, sua digestão não tá boa, é um sinal. Isso sim vale a pena a gente falar. Se você tem flatulências e sai muito cheiro, tá errado, a digestão não tá boa também. É normal arrotar e peidar, mas o arroto e o peido tem que ser limpos, quer dizer, sem cheiro e sem gosto. Então, não tem essa necessidade, a gente não, pelo menos eu nunca li, nunca vi em lugar nenhum esse fenômeno de tipo, se eu dei um arroto é que é a hora de parar. A sensação de parar vem muito da sua consciência de, não tô mais com fome. Isso foi o cara no VP que falou. Sim. Que assim, você tem, a gente não percebe, mas a gente tem, não chega a ser um arroto alto, nada disso, né? Nada escandaloso, mas é uma pequena subida de ar que nesse momento você pode parar de comer. Eu não... Não sei se isso é verdade, mas é isso que eu digo. Eu entendi, não. A sua pergunta tá ótima. Eu só não sei o suficiente para falar sobre isso. Nunca vi esse fenômeno em lugar nenhum. O que acontece muito uma vez que você coma muito, e isso está explicado na fisiologia ayurvédica e na fisiologia moderna também. Se você alargar demais o estômago, você ativa um impulso de soluço. E aí você pode dar essa mini soluçadinha dizendo que você comeu demais. Aí não é que você comeu o suficiente. Normalmente a quantidade de comida ela é regulada pelo teu conhecimento prévio do que te satisfaz. E isso é conquistado. Então, por exemplo, se você almoçou agora, e você sabe que você só vai comer 6 horas depois, se você não aguenta chegar em 6, porque você está morrendo louca, péssima de fome, é porque talvez o almoço devia ter sido um pouco mais forte. Então a gente usa essas horas de espaço como referência para você ajustar a refeição aqui e ali também na quantidade. Então você tem que ver pela tua qualidade de digestão, a tua capacidade de digerir, mas você também tem que ver pelo quanto que você aguenta. Se você come 2 horas depois já está com fome, ou a quantidade estava errada, ou não é fome. Entendeu? Aí você comeu 3 amêndoas no almoço. Aí você vai ficar faminto meia hora depois. É óbvio. Você vai falar, Matheus, eu comi 3 amêndoas e 3 horas depois eu estava com fome. Claro que estava, você não comeu o suficiente. Então, entendeu o que eu estou querendo dizer? Tem essa questão da quantidade que você tem que aprender a equilibrar também de acordo com a próxima refeição e tal e tal. Depois de um tempo, você já sabe o quanto você come, que você se sente bem. E isso é outra coisa, o efeito pós-digestivo. Depois que você come, você fica um trapo, a comida não tá boa. Eu acabei de comer aqui um sorvete e aí depois eu fiquei sem fome durante 4 horas. Então se você comer um sorvete com você durante 4 horas, o sorvete destruiu a sua capacidade digestiva, ele acabou com o seu Agni. Então você sabe, aquela comida ali não dá. Aí eu fiz um feijão lá em casa, só que eu não lavei o feijão, não deixei de molho nem nada. Aí eu comi um pouquinho, eu fiquei inchado depois e totalmente sem fome durante 6 horas. Então tá ótimo, né, Matheus? É isso que você está querendo dizer, para eu só comer 6 horas depois. Não. Observa o que você está comendo e o que ele faz. O que ele faz 15 minutos depois? O que ele faz 1 hora depois? O que ele faz 4 horas depois com você? Você está feliz, digerindo, mas capaz, ativo, inteligente? Ou você está burro e lesado? Se você está burro e lesado, a digestão é que ela está suando para processar o que você comeu. E a terceira pergunta é sobre a dúzia básica, porque realmente tem lá uma lista de quantidades, né, dos alimentos, e para muitas pessoas eu falo assim, esquece a porção, esquece a quantidade, faz só a variedade, tá?
Então, posso falar isso pra você. Se você acha que aquilo ali é muita comida, esquece a porção. Faz só a variedade. Pelo menos um pouquinho de cada um deles todo dia. Agora, preste atenção também, só para fazer um outro ABS, se você não está comendo outras coisas fora da dúzia básica. Porque muitas pessoas também já viram para mim e falam, eu não consigo fazer a dúzia básica. Pô, meu café da manhã sei lá, fui tomar um brunch com uma amiga minha, não tenho como completar isso. Você não tem como completar porque você está tomando aí o brunch. Porque de noite você está indo comer uma pizza. Então a dúzia básica ela não permite nada disso. Agora, tem pessoas, como eu, por exemplo, eu não cumpro 100% da dúzia básica, eu tento cumprir 150%. Porque eu preciso de muito mais comida. E quanto mais atividade física você faz, mais fome você vai ter e mais capacidade digestiva você vai ter. Então, se você introduz também, se você é uma pessoa que tem muita atividade física no seu dia, você precisa de mais alimento, você precisa consumir mais comida. E aí você pode fazer uma refeição maior ainda, não tem problema nenhum. Nos Samhitas, eles também falam muito claramente o seguinte: para a pessoa que é kshatriya, por exemplo, a casta dos guerreiros, a pessoa que está sempre fazendo atividade física, está sempre em movimento, está sempre se desgastando, essa pessoa pode comer até pedra que ela vai digerir. Então não existe limitação alimentar para uma pessoa que faz atividade física com muita constância. Não existe. E aí, dependendo da atividade física muito constante, volta na sua pergunta, você pode comer até mais de 2, 3 vezes por dia. Você não cai nessa regra mais. Porque você precisa. Eu, às vezes, faço atividade física 2 vezes por dia, de manhã e de noite, 1h30 de manhã, 1h30 de noite. Então, às vezes, eu preciso comer um pouco mais. Mas aí você sente. Aí já entrou. Você não precisa mais de regra nenhuma. Se você está conectado com a tua digestão, você não precisa mais de tabela, de regra, de bom senso, de nada. É só você fazer o que você está fazendo. Entendam que a gente está aqui falando de alimentação e, de forma geral, o trabalho que eu tenho é de trazer a pessoa primeiro para um ponto de bom senso. E aí depois, no momento que você está aí bem, você faz o que você quiser. Eu não tenho mais papel nenhum. E aí eu posso tirar umas férias e, de repente, ir para a praia. Estou no Brasil já há mais de um mês e foi para uma vez. Respondi sua pergunta?